Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco das mudanças do lucro presumido para 2026 e apresentar a calculadora que a CLM produziu, que vai estar aberta no nosso site para qualquer pessoa utilizar, né, já atualizado com as mudanças que a gente teve na nova lei que saiu em dezembro de 25. Então, é, basicamente, se você verificar a lei, ela veio com poucas mudanças, mas de grande impacto para as nossas empresas. Se sua empresa possui isenções ou alíquota zero de PIS e COFINS, verifica se ela está na lista dos itens impactados, né? Várias dessas isenções ou alíquota zero sofreram alterações tendo majoração de alíquota. Agora, a mudança que vai ser aplicada para quase todo mundo do presumido foi as majorações de alíquota. As alíquotas de presunção do IRPJ e da contribuição social ganharam uma majoração de 10%. Ou seja, por exemplo, empresas de serviço que antes possuíam a alíquota de 32% para IRPJ e contribuição social, hoje, em 2026, passarão a ter 35,2%, 10% sobre 32%. Essa medida, eu falo a maioria das empresas porque não afeta todas. Por quê? Também tem lá na lei que vai afetar essa medida só a parcela do faturamento que exceder 5 milhões ano. Então, empresas que faturam abaixo de 5 milhões ano não serão impactadas por essa medida. Então, aqui, sem mais delongas, eu vou apresentar um pouco aqui da calculadora, tá, que a gente produziu. Para acessar, entra no site da CLM, você vai cair aqui na tela inicial. Em soluções, a gente disponibilizou a calculadora do lucro presumido. Essa é a primeira calculadora de uma série de calculadoras que a gente vai disponibilizar para vocês de maneira gratuita, tá? Seguindo aqui na calculadora, a gente tem aqui a explicação de como utilizar, os passos a passo, e descendo, você vai ter alguns campos de input que você vai ter que fazer. Então, o primeiro dele, regime de atividade. Você vai ter que definir qual o regime de atividade da sua empresa, se é comércio, indústria ou serviço. Então, você seleciona, por exemplo, uma empresa de serviço. Vou dar um exemplo aqui. Você que tem uma empresa que presta serviço de publicidade na cidade de São Paulo, por exemplo. Se você tem uma empresa de publicidade em São Paulo, você vai ter uma alíquota de ISS de 5%. A maioria dos serviços aqui em São Paulo tem uma alíquota de 5%. Isso você tem que preencher, tá? A alíquota pode variar do ISS de 2% a 5%. Então, vou preencher aqui 5%. E aí a gente tem aqui o segundo passo, né? Preencher a receita do mês. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que faturou, por exemplo, R$1 milhão por mês. Tá? Então a gente vai digitar aqui 1 milhão. Tá? Terceiro passo, a gente vai escrever aqui outras deduções de receita, que pode ser desconto, cancelamentos, devoluções, enfim, qualquer tipo de problema que você teve no serviço. No caso aqui eu vou deixar zero, tá? A gente não teve nenhum cancelamento no mês. Coloquei as informações, clico calcular. O sistema já traz aqui para baixo tudo o que ele fez, tá? Então, primeiro passo, ele traz a receita que a gente colocou, a base de cálculo do IRPJ normal, a base de cálculo do IRPJ majorada. O que é isso? Lembra que eu falei lá que só a parcela do faturamento que excede 5 milhões ano, que é tributada pela nova majoração de alíquota? Então, quando a gente faz o cálculo mensal, isso também ocorre, e de maneira proporcional. Ou seja, se a parcela é de 5 milhões ano, eu divido 5 milhões por 12 e encontro o valor de que exceder mensalmente. No caso, quando a gente divide 5 milhões por 12, eu até coloquei aqui embaixo, ele traz para a gente uma base de dedução de R$416 mil, 666. Então, no caso da empresa que faturou R$1 milhão, desses R$1 milhão, R$416 mil serão tributados pela majoração antiga e o restante pela majoração nova. Então, aplicando esses R$416 mil vezes 32%, que é
a base de lucro presumido de RPJ de serviço até 2025, a gente tem esses R$ 173 mil, tá? Aplicando o restante, né, 1 milhão menos os 416 mil, vezes 35,2%, que é a base do lucro presumido para o novo setor, né, para 2026, para majoração, a gente vai ter aqui R$ 205 mil. Contribuição social, a mesma coisa. E no caso de serviço, é a mesma presunção, 32, 35,2. Mesma dedução, né, os 416 mil reais. Tá? Então, fechado aqui nossa base de RPJ total, que é a soma da base normal mais a base majorada. E a base da contribuição, que é a base da contribuição normal mais a base da contribuição majorada. Isso ainda não é o imposto que você vai pagar, isso é só o seu chamado lucro presumido, tá? É encontrado o nosso lucro presumido. Existe sim lucro presumido para IRPJ, lucro presumido para contribuição social. Podem ser diferentes no caso de comércio e indústria. Encontrado o lucro presumido do IRPJ e da contribuição, a gente multiplica as alíquotas, que é o último passo da planilha aqui que ela já fez para a gente. Então, ela multiplicou a alíquota de IRPJ, a primeira, IR15, 15% sobre 338 mil. A segunda, adicional IR, essa é um pouquinho mais complicada, por quê? O IRPJ adicional incide só sobre a parcela do lucro mensal que excede 20 mil reais, ou a parcela do lucro anual que excede 240 mil reais ano. No nosso caso aqui, que a gente está trabalhando mensal, a gente vai pegar 338 mil, nossa base de lucro presumido, subtrair por 20 mil reais e aplicar 10%, chegando aos 31.866 reais aqui da planilha, da calculadora. Depois a gente faz a mesma coisa para contribuição social, 338 mil, que é o contribuição social, lucro presumido contribuição social que encontramos na tabela, na parte de cima, aplicamos 9%, 30 mil. PIS/COFINS utiliza como padrão do lucro presumido o regime cumulativo. Se o seu setor permite você utilizar o não cumulativo, você esteja aí, você muda aí, né? A planilha não está preparada, tá? Mas como regra geral, no regime cumulativo você vai pagar 0,65 de PIS, 3% de COFINS. Sobre o quê? Sobre a receita considerada, a receita mensal, tá? Não sobre lucro presumido. Lucro presumido é só para IR e contribuição social. Então, sobre receita considerada, 0,65 de PIS, 3% de COFINS. Então, 6.530 mil reais. E por último, o ISS, trazendo a alíquota que a gente colocou aqui, né, aplicada para o nosso serviço de publicidade, que deu 5% sobre receita considerada também, não sobre lucro presumido. Totalizando aqui uma carga tributária R$ 299.646 para essa empresa aqui fictícia que a gente utilizou. Então, é isso. A calculadora está preparada, aqui tem uma série de regras, premissas e leis que a gente utilizou para fazer a calculadora. Eu espero que vocês gostem, que brinquem bastante com os números. Lembrando que a calculadora nunca vai substituir a orientação de um profissional, seja um contador, um consultor, um advogado, que vai olhar especificamente para o caso da sua empresa e baseado nas informações da sua empresa, fazer os cálculos corretos. E aí, caso você precise de mais ajuda, orientação, queira falar conosco sobre a calculadora, entre em contato aqui nos comentários da própria calculadora, aqui embaixo. Caso você deseje, está precisando de contador, está precisando de orientação para sua empresa do lucro presumido em 2026, tem dúvida do regime tributário que vai seguir, se vai estar no lucro presumido, no lucro real, tem dúvida na migração dos outros aspectos da reforma tributária, você pode falar com a gente através dos nossos canais de atendimento, falar com os nossos consultores da CLM, que eles vão estar prontos para te ajudar, beleza? Muito obrigado.